mais sobre ti, nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa com mais este culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. É um momento precioso onde nós reservamos esse tempo para adorarmos, glorificarmos, sermos gratos a Deus pela semana que tivemos e pelas suas bênçãos derramadas. Eu espero que esse culto seja bênção para a sua casa e bênção para a sua vida, com os louvores e com a mensagem pregada do Senhor. Quero abrir esse culto com um convite do salmista no Salmo 105, onde ele nos convida para justamente isso, para adorarmos o Senhor. Então ele diz a partir do versículo 1 até o 3 o seguinte: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecido entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome e alegrem-se o coração dos que o buscam o Senhor. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Esse é o nosso desejo para você, que o seu coração se alegre ao buscar o Senhor com este culto, através dos louvores e também buscando ouvir a sua palavra, a voz dele falando aos seus corações nesse culto, nessa noite. Amém? Quero fazer uma oração inicial de adoração ao Senhor, mas também um momento de pedir a Deus que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, misericórdia da nossa cidade, misericórdia do Brasil. Aqui em Araraquara, essa semana tem aumentado o número de pessoas com Covid, aumentou o número de mortos, a situação de novo não está muito boa na nossa cidade. Então é o momento de nós realmente dobrarmos mais ainda os nossos joelhos, assim como já vemos fazendo há algum tempo, mas é um momento novamente de dobrar a nossa fé, a nossa busca na presença de Deus, para que tenha misericórdia, cure as enfermidades, livre o seu povo desse mal, desse vírus que já está se estendendo por tanto tempo. Oremos ao Senhor. Pai amado e querido, queremos te louvar, te engrandecer e exaltar-te, como o salmista nos convida, Senhor, aqui de dar graças a Ti. Dar graças a Ti por todas as maravilhas, por todas as bênçãos, por tudo, ó Deus, que Tu tens feito em cada um de nós e nas nossas casas, os nossos familiares, pessoas a qual temos intercedido diariamente. Obrigado, Senhor. Mas que a Tua misericórdia, Senhor, assim como elas são infinitas, ricas, que ela, Senhor, agora venha, Senhor, em nosso socorro, tal misericórdia.
Tenha misericórdia da nossa cidade, tenha misericórdia do nosso país, Senhor. Livra o teu povo nesse momento tão difícil, ó Deus, em que a pandemia, as infecções, os contágios têm aumentado nessa cidade. Nos livra, Senhor, deste mal. Guarda nossas vidas e abençoa para que as vacinas, ó Deus, elas se multipliquem, que tenha mais vacina disponíveis, que o teu povo seja vacinado para ser imunizado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, ó Pai. E nós pedimos isso, Deus, trazendo até ao nosso coração, Senhor, responsabilidade e também consciência do momento que nós estamos vivendo, que é um momento de cuidado, de um para com os outros. Nos ajuda nisso, ó Pai, em nome de Jesus e para a tua glória é que nós, ó Deus, fazemos essa oração, entendendo que quando tu abençoa, tu guarda o teu povo, tu és glorificado sempre. Abençoa todo esse culto, abençoa o momento de louvor, que ele seja inspirador para cada irmão que se encontra em casa e que a mensagem, a pregação da tua palavra fale aos corações, comunique a tua verdade e traga, Senhor, da parte do Espírito, conforto e força ao teu povo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glorifiquem ao Senhor nosso Deus com os cânticos que vão agora ser tocados, muito bem preparados para conduzir cada um de vocês em adoração. Deus os abençoe. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir algum amor onde a
de louvor ao Senhor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Glória a Deus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a nossa meditação nesse culto, eu convido você a acompanhar comigo a leitura do Evangelho de João, capítulo 16, do 32 ao 33, que diz assim: Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só. O Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras do Senhor. Nós, seres humanos, em toda a nossa história, nunca detivemos tantos meios de acesso à informação. Você pode nesse momento estar participando desse culto, ouvindo um podcast, lendo um jornal, ou mesmo assistindo isso no smartphone, vendo uma TV ao mesmo tempo. Nós temos muito acesso à informação, de várias formas. O fato é que os avanços da tecnologia são inegáveis. Quem diria que em 9 meses nós também teríamos uma vacina, teríamos meios de tentar descobrir como é que esse vírus começou. Vemos aí as investigações realizadas pela OMS. A ciência realmente tem feito fatos extraordinários, uma série de descobertas que elevam a expectativa de vida, que trazem esperança também para outras doenças, vacinas contra o câncer, contra a AIDS, enfim, nós temos várias expectativas. A informatização também vem transformando as relações sociais. Quem diria, há 2 anos atrás, que estaríamos hoje reunidos de forma virtual, participando aí através do chat, conversando, mas cada um na sua casa. Também, quem diria que a tecnologia ia mudar a forma como a gente trabalha? Hoje em dia, mais do que nunca, aí nós estamos com home office. E quem diria que a tecnologia ia trabalhar e mudar toda a educação, Hoje são os pais aí que fazem um pouco o papel dos professores, de pedagogos, de diretores de escola, no caso da casa, Então são inúmeros os avanços que nós temos visto também para trazer conforto, qualidade de vida, Nesse tempo de pandemia, a gente pode entrar no smartphone, fazer o nosso pedido de supermercado, de quitanda e receber em casa, no conforto do nosso lar, sem precisar sair. Então, todos esses fatos, tudo isso que nós temos visto, pode ser um indicativo de como a sociedade se renovará nesse começo de século, nesse século 21. Por mais otimista que possa ser esse vislumbre, nós sabemos que a prática é bem diferente. Apesar de toda essa transformação, que eu diria até positiva, nunca nós, seres humanos, vivemos um conflito existencial tão relevante como agora. Esse conflito pode ter várias explicações, mas o principal de todos
é que nós, seres humanos, estamos perdendo o contato com Deus. Nós trocamos a nossa relação espiritual pela posse dos bens. Talvez você me diga, mas é porque nós não estamos na igreja. Não, nós não estamos no templo, reunidos, né? Você não está entrando por essa porta, chegando aqui e falando comigo pessoalmente. Mas nós temos preparado práticas espirituais, temos e podemos ter momentos de oração. O fato é que não é isso. Né? Aquele que usa essa desculpa de vir ao templo, né? Não está tendo culto, então eu não oro. Não está tendo culto, então eu não participo. Né? Não está tendo culto presencial, mas nós estamos aqui reunidos de forma virtual, sim, cultuando e bendizendo ao Senhor. E nós vemos que, na verdade, as pessoas têm buscado ter as coisas. Né? E nessa época de pandemia, cresceu-se demais. Eu estava vendo uma reportagem esses dias na CNN do consumo de coisas de luxo. Porque as pessoas estão em casa e estão gastando da mesma forma que gastavam antes. Consumindo, comprando vinhos caros, roupas caras. Enfim, o fato é que trocou-se toda essa espiritualidade pelo consumo. Pelo prazer, muitas vezes, de fazer uma compra virtual e de rastrear o pedido para ver onde ele está. De receber, né? A gente posta lá no Instagram, o recebido da semana. Né? Esse prazer por ter coisas. Infelizmente, nós acabamos colocando essas coisas, esses sentimentos, essas vontades, esses prazeres no lugar de Deus. Nós acabamos cometendo aí o pecado da idolatria, às vezes de forma inconsciente. E como se isso resolvesse as nossas frustrações, a nossa solidão, as nossas insatisfações e trouxesse algum sentido para a nossa vida. O fato é que depois que aquilo deixa de ser novidade, vem-se o vazio. E aí o que precisamos? Comprar de novo, pagar a fatura do mês, comprar de novo e viver essa expectativa repetidamente. Viu como isso parece com uma droga? Né? Que você tem aquela necessidade toda hora de consumir. Né? Os homens e as mulheres do nosso tempo, desse 2021, estão sobretudo doentes da alma e seguem se afastando-se um dos outros cada vez mais. Importante ressaltar que distanciamento social não é distanciamento emocional. Né? Nós passamos agora a viver no nosso casulo e achamos desculpas para isso. Não, eu não posso me encontrar com as pessoas. E a gente começa a deixar de viver em sociedade. E o fato é que nas casas, as pessoas que já viviam isoladas, os seus mundinhos particulares, talvez você pense, com a pandemia vão ficar mais tempo juntos, as coisas vão melhorar. Só que não. É o marido e a esposa, cada um no seu smartphone, as crianças lá correndo para casa, jogando videogame, assistindo um desenho, mas não tem um momento para confraternizar, para conversar, para falar como foi o dia, como foram as coisas, o que eu estou aprendendo, o que eu não estou aprendendo. E cada vez mais as pessoas, apesar de tantas redes sociais, de tudo isso que parece que tem tantos amigos, acabam se sentindo sozinhos, cada vez mais, partindo para o isolamento, vivendo uma solidão que fere, que humilha e que distancia de fato cada pessoa, esquecendo que nós somos seres sociais e como seres sociais nós precisamos viver em sociedade, claro. Ter contato real com as pessoas, isso faz falta? Faz muita falta. Muita, é bem verdade isso, o abraçar, né, o chegar perto, o olhar nos olhos. Mas nesse momento nós precisamos buscar ter mais contato social, mesmo que for de forma virtual, né, tentar não fugir aí das chamadas de vídeo. Eu digo isso por mim mesmo, eu tenho um pouco de dificuldade. Para mim é um grande desafio, mas eu sei que às vezes é necessário, para eu ver as pessoas, para ouvir a voz dela, para olhar, né? Mesmo que de forma assim tecnológica, nos olhos da pessoa. O fato é que triste
triste mesmo é a gente ver cada vez mais, principalmente entre nós cristãos, as pessoas vivendo cada um por si e Deus por todos. Né? Isso nunca esteve tão em moda, né? Cada um que resolve seus próprios problemas e o mundo que se exploda. Esse egoísmo é nocivo à sociedade e a cada indivíduo de forma particular. Né? Assim, as nossas relações humanas vão ficando cada vez mais conturbadas, mais distanciadas. Nós precisamos urgentemente desenvolver uma espiritualidade saudável, que nos permita olhar a nós mesmos e ao próximo ao nosso redor, não como inimigo potencial, não é nós e eles. Né? Nós precisamos sair dessa ideologia que tem nos vendido as mídias, os nossos, infelizmente, governantes. Precisamos fugir disso. Como cristãos, nós precisamos olhar com empatia e crescer juntos, e estar juntos, mesmo que o outro seja diferente, respeitar a diferença. Então, nós que vivemos tão carentes de respostas à nossa solidão, precisamos nos desarmar. Precisamos fazer ressurgir dentro de nós a confiança, a volta do prazer em estar com as outras pessoas, do conviver, de viver em comunidade. A solidão não é algo só dessa chamada pós-modernidade, como nós lemos no texto bíblico. O próprio Jesus relata esse momento em que ele está prestes a ser preso, crucificado, para morrer na cruz por nós, prestes a enfrentar as dores da sua paixão pela humanidade, o clímax da sua vinda aqui na Terra, para isso que ele veio. Né? A gente vê que, no entanto, Jesus descreve que ele não está sozinho. E a gente pode tirar lições preciosas para a nossa vida a partir desse exemplo, para poder desfrutar uma espiritualidade bem orientada, que possa fazer diferença para nós e no mundo onde nós vivemos. Jesus, sendo homem, sendo ser humano como você e eu, ele enfrenta o medo, a angústia do inevitável, o dia mau. Né? A sua humanidade aqui é transparecida. Né? A gente sabe que o texto bíblico, que vai além desse que nós lemos, diz que ele sou sangue. E a ciência diz que isso é muito possível, sim, em momentos de estresse extremo. Então a gente vê que Jesus nos mostra como enfrentar as aflições da vida, como enfrentar as traições, as separações, as dificuldades de relacionamento da família, com os amigos. Jesus, ele, diante dessas adversidades, ele diz que ele está só, mas que ele não está sozinho. Né? Isso é maravilhoso. Não estou só, porque o Pai está comigo. Ele afirma. Que maravilhoso. Então, quantas vezes talvez você esteja se vendo só nesses tempos de pandemia? Diante das adversidades, das dificuldades, porque estamos enfrentando inúmeras dificuldades financeiras, relacionais, físicas, né? Muitos à nossa volta, muitos amigos têm ficado doentes, familiares, nós mesmos. Não são só doenças do corpo, como o Covid, mas doenças da alma. E diante de tudo isso, dos problemas, do desemprego, dos problemas de relacionamento, como eu falei, a gente tem estado mais junto, mas cada um no seu mundinho, e de repente, quando cada um sai daquele mundo, há um desconexo, há um conflito. E assim como Jesus, eu gostaria que você parasse nesse momento, pensasse em todos os problemas que você tem enfrentado. E eu gostaria que você soubesse que você não está sozinho, que o Pai está com você. Não entre dessa sociedade moderna, nessa motivação de que cada um por si, Deus por todos.
né? Algumas lutas, sim, serão só suas, é bem verdade. Principalmente no que diz respeito à espiritualidade, a vencer o pecado, né? A vencer as tentações. Mas Deus afirma que Ele estará conosco. E Ele estará conosco também na vida em comunidade. Naquela pessoa que você compartilha um pedido de oração, que você divide a vida. E é muito necessário você ter pessoas que você possa dividir o fardo através de oração. É muito importante isso. Jesus, lembra que Ele chama os discípulos também nesse momento para orar com eles? Infelizmente os discípulos dormem. Mas Jesus nos dá esse exemplo de chamar as pessoas para orar conosco no dia mau, no dia da adversidade, da dificuldade. Às vezes a gente está tão isoladinho no nosso mundo que a gente não quer falar e a gente não quer dividir, mas o fato é que quando a gente fala, quando a gente expressa aquilo que está no nosso coração, a gente anda mais leve. Deus afirma que se você o buscar em espírito e em verdade, Ele estará contigo. Você encontrará paz nele. Que maravilha! E viver em comunidade, estar juntos, nos ajuda nisso. Nos ajuda porque nesse espaço, mesmo que de virtual, mesmo que seja via WhatsApp, nós compartilhamos a vida, nós podemos fortalecer um ao outro, nós podemos estar em oração pelo outro. Podemos estar juntos num lugar chamado oração. Compartilhar, seguir em frente juntos. Então a gente vê que Jesus entende a nossa solidão em frente às adversidades. E a segunda coisa que a gente pode tirar desse texto é que nas angústias a nossa união com Cristo gera paz. Essa é a coisa mais paradoxal e louca desse texto. Porque a paz que precede de Deus é esperança no meio da dor. Justamente porque Jesus sabe o que é dor. Jesus sabe o que é dor. Ele passou pela solidão, como nós passamos muitas vezes, e Ele nos estimula aqui com palavras de coragem. Coragem para ver o positivo, para crescer no meio da adversidade. Ele diz aqui, essas palavras vos digo para que tenhais paz em mim. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A nossa insuficiência permite o agir poderoso de Deus na nossa história. Porque Deus entrou na história. Entrou na história para romper o pecado que foi registrado lá em Gênesis, do ser humano que se rebelou contra ele e que decidiu andar independente. E andou independente. E só deu errado. Porque na sua independência, tentando se aproximar de Deus, ele buscou a religiosidade. E a religiosidade chega uma hora que acaba em si mesmo acabando. Ela não tem mais propósito, porque ela não supre a necessidade do coração. Deus entra na história através de Jesus Cristo, seu Filho. E Ele se doa na cruz por nós. Ele paga o preço do nosso pecado, da nossa independência. É a morte. E se doa. E depois de morrer por nós, pelos nossos pecados, Ele vence a morte, Ele ressuscita, para que a gente possa ter vida, vida eterna, para que a gente possa gozar dessa paz que Jesus promete aqui para a gente. Porque só quando a gente entende isso, então, que nós nos submetemos, que nós nos humilhamos, nós podemos ver o agir de Deus na nossa vida. Deus age, Deus transforma. E tudo isso é só porque Jesus se fez pecado por nós. Se doou naquela cruz. Os evangelhos vão dizer que naquele momento em que Ele toma sobre si o nosso pecado, naquele momento, Ele conhece o que é solidão de fato. E Ele clama, meu Deus, por que me abandonaste? O pecado que fazia a separação entre mim e você, de Deus, Jesus levou na cruz. Foi pregado na cruz.
E o sangue derramado na cruz permite que eu e você possamos ter acesso a Deus e saiamos dessa mania de viver independente e sejamos dependentes dele. Em Cristo, nós podemos desfrutar do fruto da paz por causa da ressurreição de Cristo Jesus, da sua graça. No meio das adversidades, sim, nós podemos ter paz. Creia, tome para si essa verdade, meu irmão e minha irmã, né? Que nas angústias a nossa união com Cristo nos traz paz. E por último, o que nós podemos tirar desse texto é que Jesus venceu o mundo. Aleluia! Porque nós temos essa promessa. Jesus deixa também a sua divindade transparecer. Isso é maravilhoso. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, ele afirma. E é através da sua ressurreição que nós temos a promessa preciosa e certa de que nós também seremos ressuscitados no último dia, no dia do julgamento, e poderemos desfrutar da presença dele. Porque na hora do julgamento, Deus vai olhar para nós e vai ver em nós Cristo. E por isso, sim, e não pelas nossas obras, que nós vamos estar salvos. E vamos poder desfrutar da sua presença, desfrutar de tudo que ele tem para nós, das promessas que ele tem para nós. Então, no meio da solidão, no meio da dificuldade, no meio dessa pandemia, no meio dos conflitos da sua casa, Deus também diz para você, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, tenha coragem, tenha força, tenha determinação. Porque Jesus venceu a morte e diz que nós também venceremos. A vitória de Jesus sobre o mundo, sobre tudo aquilo que traz angústia, solidão, adversidade, é promessa para nós, para mim e para você, de vitória. Que maravilha! Mesmo em meio à nossa solidão, mesmo em meio à nossa angústia, Deus providencia conforto e paz, através dos vários veículos da graça dele, através da oração, através da leitura bíblica e também através da comunhão dos irmãos. Experimente orar um pouco mais, a desenvolver uma vida com Deus. Escolha uma pessoa para caminhar junto, para ser amigo de caminhada, para compartilhar oração. Fale com Deus. Comece com pouco tempo e aos poucos você vai aumentando. Você não precisa começar com 1 hora de oração, né? Porque às vezes parece, quando a pastora fala que isso, a pessoa já imagina ela 1 hora de joelho, orando. Não é isso. A oração, ela pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer momento. A hora que você está lavando louça, a hora que você está varrendo a casa, a hora que você deu aquela respirada, sabe? Que seu filho está birrento pra caramba, com o perdão da palavra. É aquela oração, Deus me ajude a ser um bom pai, a ser uma boa mãe. A oração nos permite chegar mais perto e experimentar de Jesus. Na dificuldade nós somos fortalecidos, na vida em comunidade nós somos acolhidos e nós podemos desfrutar da certeza, do amor e do acolhimento do Deus Pai, por mais que as batalhas sejam difíceis. E possa parecer que a gente esteja só algumas vezes, mas nós não estamos. Lembra que Jesus disse, porque o Pai está comigo, Ele também está contigo. Então, em Jesus, nós nunca estamos 100% sozinhos. Lembra daquele trecho no final do Evangelho de Mateus 28:20, que Jesus diz? Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós nunca estamos sozinhos em Jesus. Ainda que os nossos pais nos abandonem, ainda que os amigos nos abandonem, ainda que a gente abandone as pessoas, né? Porque às vezes a gente que está do outro lado, né? Existe uma promessa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nunca estarão só. Por isso, para a gente concluir, por mais que a sociedade
as dificuldades, as lutas, a pandemia, os governos tentem nos deixar doentes e tentem nos afastar uns dos outros, busquemos em Deus a direção. Não é nós contra eles, mas é todos juntos. Buscando em Deus sabedoria, conforto, direção, vencendo as nossas diferenças. Em Cristo e na vida em comunidade nós podemos resgatar a solidariedade, a empatia, a fraternidade para amenizar a dor do outro, a frieza, a desconfiança que governa, que impera aí os relacionamentos interpessoais e que contribui para a crescente solidão da vida moderna. E é importante dizer aqui, para que a gente olhe para a palavra. Ela é viva, ela é eficaz e ela fala conosco. Não demos ouvido ao mundo. Deus nos diz que nunca estamos sozinhos. Que a sua paz se faz presente em nós, através de nós. E se você tiver dificuldade para sentir isso, ore a Deus pedindo para que você possa sentir essa paz que vem de Jesus nessa hora. E eu gostaria de orar com você nesse sentido. Vamos orar? Pai de amor, nós te damos graças, Senhor, nós bendizemos o teu santo nome e clamamos a ti, Jesus. Venha sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos nessa hora que assim como Jesus entende a nossa solidão, o nosso sofrimento frente às dificuldades, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece nas angústias, que a nossa união com Ele gere paz no nosso coração, Senhor, porque o Senhor diz que venceu o mundo para que tenhamos bom ânimo. Pai de amor, nós te pedimos, nos dê bom ânimo, Senhor. Nos dê bom ânimo. Nos dê coragem. Nos dê força. Nos dê direção, Senhor. Porque muitas vezes nós estamos perdidos nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos problemas, no nosso dia a dia e não olhamos para Ti. Nós possamos buscar a Ti em oração, que a Tua palavra dentro do nosso coração nos mova a Ti. Nós pedimos, Pai, nós queremos sentir a paz que excede todo entendimento no meio da adversidade. Nós clamamos a Ti, Senhor, nesse momento também pelo nosso país, por aqueles, ó Deus, que estão nos leitos de enfermaria, nas UTIs, ó Deus, por causa do Covid, ser misericordioso, nós clamamos, ó Pai, vem com cura, vem com restauração. Te pedimos, Senhor, por aqueles que ainda não foram vacinados, Senhor, pedimos vacinas para todos, ó Deus. Pedimos a Deus que o Senhor cuide do nosso povo, Pai. Pedimos a Deus pelos nossos pastores, abençoa o reverendo Andresse, ó Deus. Sustenta também ele, sustenta a mim, eu te peço, ó Deus. Também te peço pelo conselho dessa igreja. Fortalece, direciona também os irmãos da diaconia, que nesse momento, Senhor, tem sido seu braço estendido para aqueles, ó Deus, que nesse momento necessitam. Fortalece a tua igreja, cada irmão e cada irmã que está nesse momento participando desse culto, emitindo e dando louvores a Ti, Senhor. Que essas pessoas, Pai, cada um possa sentir a paz que excede todo entendimento e procede de Ti. E renova o ânimo, Senhor, renova o ânimo de cada um. Nós clamamos e nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Que Ele te fortaleça, que Ele te dê ânimo, que Ele te dê disposição, que Ele te dê otimismo frente às adversidades. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo porque Jesus venceu o mundo e garante que você também vai vencer, independente do problema, da situação e da adversidade que você possa estar enfrentando nesse momento. O Senhor Jesus é Salvador da sua vida, da nossa vida. E se você que está nos acompanhando ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, talvez seja o momento. Ore a Deus, aceitando a Ele como Senhor e Salvador. A vitória de Jesus sobre a morte é permanente e garante que a nossa também será. Que Deus abençoe. Eu rogo a Deus as bênçãos do Pai sobre a sua vida.
Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre você, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, dando ânimo e dando paz, em nome de Jesus. Amém.